Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Começando o meu vídeo passando por esse quintalzinho aqui que todo mundo ama, todo mundo comenta, todo mundo quer ver as orquídeas que tem aqui. Gente, não tem nada florido, tá? Porque aqui são orquídeas de época de floração, então tem que meio que esperar o tempo aí delas crescerem, chegarem à época de florescer, tá bom? Gente, a questão hoje nós vamos conversar um pouco sobre substratos, tá? Muita gente sempre pergunta aí o segredo do sucesso para ter Phalaenopsis bonita, para ter Phalaenopsis com enraizamento perfeito, para ter Phalaenopsis florindo, com novas brotações, sempre verdinha. E isso não está totalmente relacionado somente a questões da própria planta, né? Requer muito de que tipo de cuidados você está entregando para suas plantas. E uma das questões principais, fora o que faz florescer, que é a luminosidade, a adubação, uma das outras questões é o caso do substrato, tá? Então, o substrato também é uma coisa essencial aí no seu cultivo, para que esse cultivo dê certo. Então, a escolha de um bom substrato é o que vai fazer essas plantas chegarem ao nível de crescerem, enraizarem e florescerem, que é o que a gente espera dessas plantas, né? Chegar numa época dessa, onde você olha e você vê várias hastes florais saindo, é muito gratificante. Eu mesmo, quando comecei a cultivar esses... Uma lesma passou aqui. Cultivar cimbídio, não achei que seria possível aí ter florações, né? Porque eu sempre achei muito exuberante, não tem em casa. Mas a escolha de um bom local, a escolha de um bom substrato, a escolha da época certa de regar, de um bom adubo, faz com que a gente venha ter sucesso nos nossos cultivos. Eu tô aí, ó, já para colher orquídeas, flores de cimbídio, tá? Então sempre tenha em mente como que vai ser o substrato que você vai usar nas suas plantas. Sugestões de substrato. Você escuta muito sugestões de substratos, né? Você escuta que você pode usar pedra brita, que você pode usar argila expandida, que você pode usar casca de pinos. Então tem diversos materiais que podem ser usados aí como substratos no seu cultivo, tá? O que vai fazer você optar por algum deles é o quanto você conhece de rega, é o quanto você consegue manter a rega no seu orquidário, tá? Então, se você é aquela pessoa que tem a mão muito pesada para água, que toda hora quer molhar, que você acha que a sua planta vai ficar bem só se você molhar, você tem que optar por substratos bem drenantes, bem drenados. Quais substratos bem drenados? Uma madeira, você pode amarrar sua planta numa madeira. Uma argila expandida, você pode colocar um vaso só com argila expandida. Uma pedra brita, que é um elemento que não segura umidade nenhuma. Então, e escolher também que tipo de vaso, porque não adianta só o substrato, tá? Uma argila expandida com vaso de plástico vai reter muita umidade. Uma pedra brita com um vaso de plástico vai reter muita umidade. Então, escolher o seu substrato é a partir do quanto é a sua intimidade com a vontade de regar. O que você faz na hora de regar essas plantas? Você tem paciência de esperar 2, 3 dias para regar novamente? Você é aquela pessoa que vem e verifica no seu orquidário se o substrato está seco? Você é aquela pessoa que planta no vaso de barro? Então, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade na hora de você ter esse plantio? Você quer cultivar em quê? No vaso de plástico, no vaso de barro, amarrada num tronquinho? Como que você quer cultivar? Então, a partir da vontade de como que você quer ter essas plantas, é que você vai escolher o substrato ideal para suas plantas aí, tá? Plantas plantadas só na pedra brita requerem um pouco mais de umidade, requer um pouco mais de que você regue um pouco mais, que você molhe um pouco mais, porque a pedra brita não segura nenhuma umidade.
Plantas plantadas só na argila expandida requer também um pouco mais de umidade. Requer que você molhe mais porque a argila expandida também não segura tanta umidade. Ela retém uma umidade no interior dela, mas não é tanta que faça você ficar, no caso, 3 dias sem regar, tá? Casca de pino já retém um pouco mais de umidade, então você vai ter que ficar sempre olhando se o substrato já secou. Se você gosta de colocar muita água, então opte por casca de pinos maiores, né? Casca de pinos com granulação maior, para que não tenha o problema de você afogar as raízes aí. Tá? Uma planta estando debilitada, uma planta que está começando a cair as folhas, uma planta que está começando a murchar, que está ficando feia, geralmente é problema no substrato. O substrato que você escolhe, ele pode ter problema tanto com a umidade como com a acidez. Então, substratos que se mantêm, que sugam aí adubos, né? Substratos que se mantêm muito mais molhados, ou substratos que se deterioram, como a casca de pinos, o esfagno. Esses substratos tendem a se tornarem mais ácidos, e essa acidez é totalmente prejudicial às raízes das plantas. Então começa a acarretar alguns problemas, como folha murchando, raiz apodrecendo, e não é isso que a gente quer para nossa planta. Então sempre você vai ter que escolher o seu substrato baseado na sua intimidade com quantas vezes você quer regar essa planta, tá? Pessoas, como eu já falei, que gostam de regar demais, tem que optar a plantar suas plantas na pedra brita, na argila expandida, em vaso de barro ou amarrar no tronquinho. Já aquelas que se controlam quanto à umidade, pode até usar o esfagno, tá? Misturado, a argila expandida, a pedra brita. Você mistura ali uma quantidade de esfagno, porque o esfagno, ele mantém uma umidade. Nas Phalaenopsis é essencial que tenha um pouco de umidade. Então o esfagno, ele mantém essa umidade. Mas você pode ser inteligente, tanto manter a umidade que a Phalaenopsis precisa, quanto ter um substrato drenado. Como ter um substrato drenado com esfagno? Se você misturar ele tanto com argila expandida ou com pedra brita e colocar em vasos cerâmicos. Por que eu tenho minhas Phalaenopsis em vasos cerâmicos? Porque eu gosto de cultivar com esfagno e argila expandida. A argila expandida na parte de baixo do vaso vai agir como meio drenante, e o esfagno vai ficar próximo à raiz, onde ele vai manter uma umidade para mim. E o vaso de barro vai fazer a mesma função da argila expandida. Tanto vai me ajudar esteticamente, com uma planta plantada no vaso de barro fica muito bonito, quanto ele vai sugar a água que eu colocar. A água que ficar nesse esfagno também vai ser sugada pelo vaso de barro e pela argila expandida. O que me faz ter muito enraizamento. Ó, minha planta está com esfagno, mas ela está seca e eu molhei ela ontem. Todas as minhas plantas estão com esfagno, ó, e estão secas, tá? E eu molhei ela ontem. Então ela junta umidade, o substrato, o esfagno, ele vai ficar molhado aqui por 4, 5 até 6 horas, e nesse instante ela vai começar a secar, porque o vaso de barro e a argila expandida vão começar a sugar essa umidade. O que faz eu regar essas plantas a cada 2 dias. Por quê? Porque eu tenho um esfagno e eu sei que a cada 2 dias essas plantas vão secar, independentemente da temperatura que tiver aqui nesse orquidário, porque como é um orquidário coberto, eu mantenho aí a umidade, tá? Uma das facilidades de você manter a umidade é quando você tem aí o seu orquidário coberto. O meu orquidário sendo coberto com telhas de policarbonato, faz com que tenha essa luminosidade, mas ele, quando chove, as minhas plantas não pegam chuva. Então, locais com plantas que tem chuva, que pega chuva, não pode ter muito esfagno, tá? Eu posso colocar a quantidade de esfagno que eu quiser aqui, ó. Porque por mais que na parte de cima tenha bastante esfagno, o vaso de barro já está sugando a água junto com a planta. A argila expandida também, e pelo fato do meu ambiente ser coberto, de não ter acesso aí à chuva, nem ao orvalho pela manhã, essas plantas elas começam a secar, elas sugam a umidade que elas precisam, porque esse esfagno fica molhadinho aí na base delas, o tempo suficiente para as raízes se hidratarem, mas o esfagno ele começa a secar, ó, junto com o vaso de barro. E a Phalaenopsis adora esse tempo que ela tem
em contato com a água, em contato com o esfagno, em contato com o esfagno molhado. Mas isso requer experiências, tá? Não adianta você encher um vaso, mesmo que seja de barro, com esfagno e não ter aquela paciência de esperar secar, tá? Já em vasos de plástico, eu não poderia pôr tanto esfagno assim, porque é um meio, né, de cultivo que segura mais umidade. Levaria uma semana para secar. Eu também não quero isso por conta que eu cultivo Phalaenopsis e Phalaenopsis não pode ficar muito tempo molhada, porque vem aquela questão, nem Phalaenopsis nem outras plantas, né? Porque vem aquela questão de fungos e bactérias que acabam com as nossas plantas, né? Acabam com a beleza das raízes, acaba apodrecendo, acaba caindo todas as folhas, apodrecendo aí as nossas plantas. E não é isso que a gente quer para o cultivo das nossas Phalaenopsis. Então a escolha de um substrato é um dos pontos onde você vai fazer acertar ou não no cultivo das suas Phalaenopsis. Opte sempre, uma dica, opte sempre por substratos que são mais drenantes, por substratos que possivelmente você vai ter certeza que vai secar em 1 ou 2 dias. E sempre coloque um esfagno. Se está se falando de Phalaenopsis, sempre coloque um pouco de esfagno próximo das raízes, porque essa planta, para ficar bonita, ela necessita de uma umidade, de alguma coisa que segure a umidade, pelo menos por 2 horas, para que as raízes possam absorver a quantidade de água que elas necessitam aí para ficarem bem, tá? Muita gente planta essa planta até sem nenhum substrato, amarrada no tronquinho sem nenhum substrato. Ela vai bem sim, mas ela requer que você regue mais vezes, para que ela fique bem, para que ela fique bonita. Porque se você passar nos canais e você analisar Phalaenopsis que esteja amarrada no tronquinho, você vai perceber que são sempre Phalaenopsis com poucas folhas, tá? Por que é com pouca folha? Porque ela vai estar sempre sugando a umidade da folha de baixo, desidratando a folha de baixo e abortando a folha, liberando a folha, porque ela vai sempre ter que, além da água que você jogar, não vai ser suficiente, e ela vai retirar a reserva que ela tem da folha de baixo. Ela vai se manter uma planta saudável, mas você não vai ter uma Phalaenopsis num tronquinho com 7, 10 folhas. Você nunca vai ter. Você sempre vai ver uma Phalaenopsis num tronquinho com 4 folhas, com 2 folhas, ou com 2 folhas saindo uma folhinha nova. Porque ela sempre vai buscar energia mais hidratação na última folha de baixo. Ela vai estar sempre descartando a folha, porque a água que você coloca nela não é suficiente. Já uma Phalaenopsis num vaso com substrato, com um pouco de esfagno, você sempre vai ver ela com bastante folhas. Por quê? Porque o substrato, ele suga, vai reter ali mais umidade, e ela vai ter tempo de retirar com as suas raízes a água do substrato. Ela não vai precisar retirar a água das folhas para sobreviver, e com isso ela não vai precisar ficar descartando folha toda hora. Não é mesmo? Então é isso, gente. Foi uma pequena amostra aí para que você tenha sucesso nas suas plantas, no seu cultivo. Olhar sempre que tipo de substrato vai se adequar à sua região, ao seu cultivo, ao jeito que você gosta de cultivar as suas plantas, tá? Opte sempre por um substrato mais drenado, que você vai estar aí tendo 50% de acerto se você opta por um substrato mais drenado, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima sexta-feira, que Deus possa iluminar a vida de vocês. Deixa o meu like, tá? Não se esquece. Curte, se inscreve, compartilha. Me ajuda aí a sempre ter esse canal com bastante participações de vocês. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.